E aí, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Nesse vídeo aqui eu vou trazendo informações com relação a Throne and Liberty. Eu recebi uma key do jogo, recebi um código para estar testando o jogo. Era confidencial, então não pude gravar gameplay nem nada do tipo. Por conta disso, é um teste fechado que teve. E aí você podia registrar lá e ter a chance de estar jogando e testando o jogo, porém fica tinha até uma marca d'água que ficava ali o tempo todo na tela em cima, dizendo que é confidencial, ou seja, não compartilhar o que você estivesse vendo ali e fazendo, ou seja, sem gameplay, sem live, sem nada, e só pude mesmo jogar. E estou trazendo aqui nesse vídeo minha primeira impressão, por assim dizer, minha opinião, primeira impressão, o que ficou para mim do jogo. E bom, antes de mais nada, não esquece de deixar o like, compartilhar, inscrever, ativar a sua notificação. E é isso aí, bora lá. Throne and Liberty é um MMORPG. Para você aí que está esperando MMORPG, que está sentindo falta de MMORPG, vai ser mais um MMORPG para você poder estar testando. Se você gosta de MMORPG, já tem algo de positivo, porém a mecânica dele é mais antiga, não é igual os MMORPG de hoje em dia, que são action. Ele não é action, ele é target. Você vai lá, mira no seu inimigo, o personagem vai lá, você aperta para bater com habilidade, ele fica batendo sozinho. Aí você vai usando as habilidades que tiver aí, você tiver liberado, e assim vai até matar o inimigo. O jogo, graficamente falando, ele é muito bonito, não é nada, porra, avançado pra caramba, mas é bem detalhado, muito bonito o gráfico. De certa forma é até pesado, ficou meio pesado aí na minha placa de vídeo, que já é bem defasada, por assim dizer, GTX 1060, então ficou meio pesado, tive que pôr no médio. E então o gráfico é bonito, o jogo é pesado, até por ser um MMORPG geralmente é mais pesado, porque tem bastante gente jogando ao mesmo tempo, e aí o seu computador, além de ter que processar a placa gráfica e os componentes terem que processar o gráfico, e o seu personagem tem que processar todos aqueles monte de personagem que vai aparecer na tela e tudo mais. Então geralmente fica mais pesado. Gráfico agradável, como eu falei. Algo que me chamou a atenção, pelo menos para mim, foi a mecânica de classe do jogo. Não é a mecânica de classe comum. Você não vai lá, cria o personagem no início lá da criação, você escolhe a sua classe, você vai usar a classe de acordo com a arma que você equipar. Aí você tem ali no começo armas iniciais, pelo menos nesse teste, e você pode usar essas armas, tá equipando ela, tá utilizando elas. E aí, de acordo com a arma que você equipa, é a classe que você vai estar utilizando. As habilidades vão estar disponíveis também. Ou seja, você equipou uma espada e um escudo, a classe que você vai estar utilizando é o tanque, e as habilidades que você vai poder estar utilizando quando você tiver com a espada e o escudo equipado vai ser as habilidades de tanque. Aí o das outras classes vai ficar indisponível, porém nesse jogo tem uma mecânica de classe que você pode usar duas classes ao mesmo tempo. Você vai ter dois slots ali de arma para utilizar. No primeiro slot fica a arma principal e no segundo a secundária. E aí você vai poder estar utilizando as skills dessas duas classes ao mesmo tempo. Um exemplo que eu posso dar para vocês eu estava utilizando uma classe que ela usava duas balestras pequenas e ela era rápida no ataque. Então era uma classe de ASPD, velocidade de ataque e tudo mais. Então, com essa classe eu usava ela para dar o máximo possível de dano que eu conseguia, e de conseguir ir também para me afastar dos inimigos, manter distância. E aí, quando os inimigos chegavam em mim, eu utilizava a arma secundária, que era uma espada grande, para poder bloquear e também atacar ali no melee, já que eu não conseguia mais, tinha usado todas as habilidades, não tinha mais como conseguir distância. Eu usava as habilidades melee para conseguir dar mais dano de perto. Então, e aí, todas as classes têm uma skill que é focada em se esquivar, se defender dos ataques, que geralmente fica no Q.
a da balestra que eu tava utilizando, o Q dela era um rolamento, que não é, tipo assim, ele não rolava muito longe, não era tão boa assim, mas era um rolamento. A da espada grande, o personagem levantava a espada e bloqueava os ataques inimigos. E aí o que eu fiz? Já que essa habilidade Q eu não gostei muito da balestra, eu coloquei no Q o do melee, que ele simplesmente levanta e bloqueia os ataques dos inimigos com a espada. E aí tinha uma das habilidades desse personagem, dessa classe de balestra, era uma habilidade muito boa de esquivar, que ele ia para trás, se esquivava para trás, porém ele esquivava rápido pra caramba, parecia um teleporte, parecia que ele se teleportava para trás. E aí dava uma boa distância do inimigo até o ponto onde o personagem ia parar. Então é uma habilidade que o cara pulava lá para trás, que era muito boa para esquivar. Então eu deixei essa habilidade e troquei o Q dele pelo Q do guerreiro, da classe que usava espada grande, que usa espada grande. E aí o que acontece? Depois que eu usava todas as habilidades para manter distância, caso o bicho chegasse perto de mim, eu ia lá, usava o bloqueio, e aí quando o bicho bloqueava, tem uma mecânica lá de bloqueio também, que eu não sei se aumenta o dano, mas dá alguns buffs, algumas vantagens, além de diminuir bastante o dano que o personagem toma. Aí eu pegava e começava a combater ali o bicho, arrancava o resto do HP dele no melee mesmo. Aí caso eu precisasse, a skill de ir lá para trás da outra classe já estava ativada, eu já podia usar ela para se afastar de novo. Então tem como você fazer umas dinâmicas de classe por você ter uma liberdade nesse jogo. Nesse jogo você tem bastante liberdade aí para você estar fazendo o que quiser com as classes, por não ter esse negócio de você é obrigado a avançar com aquela classe que você escolheu no início. Você pode trocar a classe na hora que você quiser, só de trocar a arma que você está utilizando. Por mais que você está com duas classes, dependendo da classe, o que vai influenciar qual vai ser sua main classe vai ser os pontos de atribuição. Por exemplo, você quer ser um healer, por exemplo, ou você quer ser um mago. Você vai precisar de bastante int para ter bastante MP. Então você não vai conseguir, você vai ficar faltando pontos em outros tipos de atributos que você teria que abdicar da int para poder estar aumentando, por exemplo, o seu HP, sua defesa para o tanque, ou seu crítico, para você dar mais crítico com as classes que são de DPS. Fica nisso também. Então assim, por ter os atributos, você vai lá na árvore de atributos e põe força, põe int, põe os atributos que você quer no personagem. Isso aí vai meio que ditar qual vai ser sua main classe. Por exemplo, a minha é uma classe de velocidade. O máximo de velocidade possível, quanto mais velocidade tiver, melhor, porque é duas balestras e o personagem ataca bem rápido, ou seja, DPS, quanto mais dano por segundo tiver, melhor, e crítico. Eu não vou poder estar colocando, por exemplo, atributos de tanque para tancar mais, ou de suporte para ter mais int. E então qual que é a minha classe principal? Classes que vão dar DPS, danos por segundo. Essa é uma delas. A outra seria o Assassin, que usa duas Kodashi, não sei se é Kodashi ou adaga, mas são duas espadas bem pequenas, acredito que seja adaga, umas faquinhas. E aí no caso o assassino também poderia ser uma main class para mim, ou até mesmo uma classe secundária. Eu poderia pôr um assassino como classe secundária, porém até o momento eu não joguei muito, então como eu falei para vocês, é uma primeira impressão. Então até o momento eu nem testei o assassino, porque as habilidades deles, assim, eu achei muito melhor por um tanque, já que eu tenho uma mobilidade boa com a minha main class, por conta da skill que eu falei para vocês, e eu uso essa skill para ter uma mobilidade maior. E para defender eu uso o tanque, porque o bicho chegar perto e começar a bater em mim, eu levanto a espadona ali, cara, eu tanco o dano que ele ia me dar muito mais do que se eu fosse tentar usar o Q do assassino. Porém, tem umas habilidades ofensivas muito boas, que também se assemelham a essa que eu falei de ir para trás, porém elas não me jogam para trás, elas não me dão distância. E a balestra é uma classe de distância, então eu quero ter o máximo de distância possível. Se eu não conseguir essa distância, eu prefiro ser mais tanque, mas isso é uma preferência minha. Então eu peguei esse guerreiro, porém eu posso trocar pela classe tanque também. O que vai mudar é que eu não vou poder, por exemplo, atribuir atributos que eu colocaria nessas duas classes. O guerreiro, por exemplo, seria muito bom eu ter dano
porém abdicar um pouco mais da velocidade. Eu tô colocando muita velocidade por conta que eu quero DPS. O guerreiro, velocidade não é tão interessante porque a espada grande não vai permitir o cara bater muito rápido. De qualquer jeito, o cara ainda vai ter muito déficit de velocidade. Então seria muito melhor eu colocar em dano, o máximo de dano possível, crítico, e um pouco de defesa. O que não está acontecendo. Então minha main class vai ser o balestra. Minha secundária, eu estou pensando em fazer essa dinâmica de deixar a minha secundária como um tanque. Eu estou pensando se eu vou pôr espada e escudo ou se eu vou deixar a espada grande mesmo. Porque a espada grande ele ainda tem um pouco mais de dano. Então eu não vou perder muito, vou perder bastante dano, mas ainda assim vou ter uma classe que é focada em dano. Se eu mudar para tanque, vai mudar totalmente a gameplay, porque a tanque é uma classe mais voltada para sobreviver e suporte. Ou seja, se eu trocar para tanque, eu vou deixar de lado o meu dano para me tornar, para na hora ali, aumentar o máximo de sobrevivência do meu personagem. Então eu estou em dúvida entre essas duas classes, porém eu estou mais agora eu estou usando o guerreiro por conta disso, por querer manter o dano. Mesmo assim, mesmo querendo ser um pouco mais tanque, o guerreiro ainda prevalece sobre dano do que uma classe que é totalmente focada em tanque. E aí é muito interessante porque essa dinâmica de classe vocês podem fazer várias e várias coisas. Vocês podem, por exemplo, tá com um tanque e pôr um healer, pôr uma classe healer como sua classe secundária. E aí quando você estiver perdendo bastante HP ali, estiver te incomodando, você pode simplesmente pegar e usar uma habilidade de cura e de suporte para recuperar HP ou dar buffs e tudo mais de defesa na sua classe principal tanque e depois trocar para o tanque novamente. Então é uma dinâmica muito interessante, dá para você fazer várias dinâmicas bem úteis e que vai mudar totalmente a gameplay do seu jogo, e isso me interessou bastante no Throne and Liberty. Throne of Liberty. Porra, esqueci o nome, velho. TDAH é foda, é foda. Eu tenho que ir no médico ver essa porra. Throne and Liberty. Então, vocês têm essa dinâmica muito boa. É um jogo que, assim, pra quem tá com falta de MMORPG, tá esperando um MMORPG, esse jogo é pra você. Ele é bem interessante, tem muita coisa para fazer, tem algumas coisas muito interessantes que vão ajudar na exploração. Por exemplo, você pode usar o Gatling, que você tem alguns locais que você pode simplesmente usar o Gatling, subir neles e simplesmente voar, porque no jogo você voa. No jogo, quando você, por exemplo, coloca o personagem para correr, ele vira algum tipo de animal para correr mais rápido. Por exemplo, o meu, ele tá com transformação de tigre, de leão. Não, é tigre siberiano, apesar de parecer um leão. E ele se transforma nesse tigre e aí ele sai correndo muito mais rápido. No ar, o meu é uma águia. Aí você pode trocar esses visuais também. Mas o meu, por enquanto, parece que é uma águia. Ou acho que é uma águia, eu não lembro direito, mas é uma ave. Aí eu quando eu tô no alto e aperto o espaço, ele vira essa ave e aí ele começa a voar. E aí tem uma estamina também. Aí se essa estamina acaba, a ave desce. Mas tem toda essa dinâmica que vai ajudar bastante a exploração, já que é um mundo aberto, né? É aquele tipo de jogo que você explora e vai matar o World Boss e tudo mais. Então é muito interessante ter isso no jogo, que vai deixar o jogo muito mais rápido. Para quem quer explorar, vai ser menos maçante, porque você pode simplesmente ir lá, subir num topo, sair voando e chegar mais rápido onde você quer chegar. Na água vira uma lontra, por exemplo, e aí você nada mais rápido, não fica aquele nado maçante, lento. Então é bem interessante isso daí também, essa dinâmica que os caras colocaram no jogo, porque não só é algo visual ali, uma interação visual, como faz a diferença. Aumenta a velocidade, o personagem vai ficar mais rápido. É bem interessante isso daí, é bem legal. Tem muito mais coisa ainda que eu não cheguei a ver, que eu não cheguei a fazer, por ser uma primeira impressão, como eu tô falando pra vocês. Eu não cheguei no ápice do jogo, não cheguei nem no mid-game ainda. Mas parece que vai ter guerra de clãs, tem PVP, tem bastante coisa aí que o MMORPG tem, World Boss. Os personagens, a criação de personagem é bem interessante, é bem robusta. Não é uma criação fora do comum, que você vai ver num The Sims, por exemplo. Mas é bem robusta, é interessante, é legal. A aparência dos personagens também é bem interessante, parece que é muito mais anime misturado com medieval, mas ali vai da sua criação também. Você pode criar, a criação do personagem é bem robusta, dá pra você criar umas anomalias lá. Os visuais do jogo eu achei bem interessante também, tem uns visuais bem legais para quem gosta de visual e tudo mais.
O jogo tem aquele negócio de tomar tempo, né? Como todo MMORPG, então já deixo claro para vocês que não gostam de tomar muito tempo, talvez não seja o jogo. Porém, tem aquele pessoal que não liga muito de querer tryhardar nem nada, e aí vai de cada um também. Então é uma opinião minha aqui, então eu já vou deixando esse alerta, mano, é opinião, velho, TDAH é foda. Deixando esse alerta aí para quem não gostar muito de ficar tomando tempo em jogo e tem problema com isso. Esse jogo aqui ele toma bastante tempo, tem bastante coisa para fazer no jogo. Apesar de ele ser muito mais dinâmico do que outros jogos que eu já vi, como por exemplo Black Desert. Black Desert, porra, você tem um mercado lá, você começa a investir no mercado do jogo, começa a criar mercados para venda e tudo mais, cria rotas de mercado. O jogo é muito mais complexo e leva muito mais tempo, por exemplo, para você entender tudo do jogo. Esse aqui é muito mais simples, mas ainda assim é um MMORPG, então já fica esse alerta. O que eu achei do jogo, eu vou deixar falar aqui pra vocês. Cara, eu achei o jogo bem interessante, gostei do jogo. Porém, não é um jogo que todo mundo que gosta de MMORPG vai gostar. Até porque hoje em dia MMORPG e Action é duas coisas que costumam estar juntas quando se fala em MMORPG. Tem muita gente que não gosta daquele negócio de você chegar e o seu personagem ficar batendo sozinho e tudo mais. A pessoa quer apertar o botão e o personagem bater. Esse jogo não tem isso. Esse jogo aqui, o personagem bate sozinho. Se target, né, como eu falei, você vai lá, seleciona, ele bate. Isso daí pode não agradar muita gente. Como MMORPG, eu gostei muito do jogo. Me lembra, tipo, ele não é que nem o Lost Ark, porque o Lost Ark ele é meio que, como que eu posso dizer, visão isométrica, por assim dizer. Você não consegue ver o personagem de uma forma, de um plano geral, por exemplo. Você vê ele mais de cima, assim. Muitas vezes você pode pôr a câmera para chegar mais perto do personagem, mas não é um jogo que foi feito dessa forma, então não fica tão legal. Esse jogo aqui você já consegue jogar mais num plano geral de câmera, assim, sem afetar muito a gameplay. Então é um jogo que nesse ponto, pra mim é uma vantagem, porque eu gosto mais de jogo assim. Não que eu não gosto também de jogo isométrico, eu gosto de jogo que você enxerga o personagem mais por cima. Eu acho da hora também, joguei bastante jogos assim. Mu Online, por exemplo, é um jogo que você vê um pouco mais por cima o personagem. O RF Online já é um jogo que você vê mais o personagem por trás, e aí você vê toda a paisagem na sua frente. O Throne and Liberty, ele é nessa mesma pegada. Você consegue vislumbrar o cenário enquanto você está andando ali com o personagem. Apesar que você pode deixar também a câmera mais para trás, de uma forma que ela fique um pouco isométrica. Isso também, eu não sei se é todo mundo que vai se agradar com esse tipo de câmera, né? Tem um pessoal que pode ser que não se agrade, mas é gosto de cada um. Porém, já deixo aqui para vocês como que é assim a câmera do jogo, como que funciona e tudo mais. Então é aquele jogo que, como eu falei, vai ser lento, os combates não vai ser tão dinâmicos como um Action, porém ainda assim tem uma movimentação dos personagens dependendo da classe também, né? Tem classes que vão ser mais pesadonas, mais duras, porém o movimento do personagem ele é bem fluido, não tem nada muito travado, nem nada do tipo. Você consegue, por exemplo, quando você quer esquivar do bicho, você consegue esquivar, você consegue usar as habilidades de bloquear, e se você pegar o time, você não vai ficar muito travado, a habilidade é bem fluida. Se você tá agora deixando assim, já falei que eu gostei do jogo, achei bem interessante, provavelmente vou estar dando uma olhada e jogar quando ele lançar. Para quem tá esperando um MMORPG, eu convido você a estar olhando esse jogo, tá dando uma olhada, tá ficando por dentro, porque é um jogo promissor. Tem aquele negócio, provavelmente no início vai ser cheio, nesse closed mesmo, nesse teste fechado aí. Eu enfrentei uma fila de 3.000 pessoas no South America, no servidor South America. Quando eu fui tentar jogar no Norte América, tinha mais de 10.000 pessoas na fila. No lançamento provavelmente vai ficar complicadíssimo, como todos os outros MMORPGs que lançaram. Porém, com o tempo vai dando uma esvaziada, vai ficando mais fácil de entrar e vai normalizando. O que vai ditar se o jogo vai continuar
bom ou não vai ser o início do jogo, se não for tão problemático. Provavelmente vai ser por conta de muita demanda de jogador, mas se for muito problemático, pode afetar. Caso passe bem por esse primeiro processo, vai depender do que os administradores fizerem com o jogo, adicionar coisas novas, mais legais, administrar bem o jogo. Recomendo você dar uma olhada para quem estiver aí vendo esse vídeo. O jogo é bem interessante. Depois do teste eu resolvi falar isso. Eu não resolvi trazer vídeo antes porque eu não testei o jogo, nem cheguei a ver muito vídeo. Agora que eu testei o jogo, deixando a primeira impressão, vale a pena testar para quem gosta de MMORPG. Mesmo eu dando os pontos negativos aí, que pode ser que mude a opinião de alguns com relação ao jogo, vale a pena testar, porque é um jogo bem feito. Eu vi que é um jogo bem feito, muito bem feito, muito bem elaborado. A parte mecânica, a parte de gameplay, mesmo que pode ser que não nem todo mundo goste e tudo mais, mas aí é gosto pessoal. Como eu falei, tem diversos tipos de RPG, MMORPG diferentes, tem por turno, tem action. Isso aí é gosto, vai de cada um. Tem gente que gosta de turno, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de action, tem gente que não vai gostar de action. Fica a critério. Eu recomendo o jogo por mim. Falando por mim, eu recomendo, porque eu gostei do que eu vi, pelo menos por enquanto. Uma primeira, como eu falei, primeira impressão, foi a impressão que ficou pra mim, foi boa. Agora, mas quando eu tiver jogado mais, se eu for trazer mais vídeos sobre o jogo, vai depender do feedback desse vídeo, claro, comentar, like, compartilhar. Se eu for trazer mais vídeos, aí eu vou estar trazendo vídeos com opinião mais embasada e tudo mais, depois que eu tiver jogado por muito mais tempo e chegado mais longe. E bom, é isso aí, valeu, falou, não esquece de deixar o apoio, se gostou, valeu! I can fly.